Se a democracia já é complicada de definir no âmbito da política, no da escola ela tem uma dificuldade inicial. Qual é essa dificuldade? O princípio, agora está claro, o princípio da democracia é a igualdade. E o da educação? Aqui a coisa começa a complicar. Sabe por quê? Em sã consciência, não me parece que a educação possa funcionar sempre com a ideia da total simetria. A educação pressupõe algum grau de assimetria, de não nivelamento igual. E como é que a gente vai poder pensar a lógica da democracia na escola, que é a igualdade, e ainda assim reconhecer aquilo que eu chamaria de assimetria legítima e necessária da educação. Se o princípio da democracia é igualdade e simetria, se o princípio da educação é uma assimetria nas responsabilidades, como é que a gente vai conjugar uma coisa com a outra? Você percebe o inferno do tema que me deram para falar? Se a gente for falar de verdade sobre a coisa, como é que a gente conjuga? Ora, não obstante, vocês abrem lá, se vocês jogarem no Google democracia na escola, vai aparecer 20 coisas. Provavelmente a primeira que aparece é esta ideia de que a democracia na escola se faz pela promoção de assembleias no pátio, em que eu justamente faria o quê? Acabaria com essa assimetria entre educadores e educandos e criaria um ambiente em que todos somos igualmente responsáveis, votamos as nossas regras, debatemos o nosso cotidiano, e isto virou para a gente o sinônimo de democracia na escola. A democracia na escola é a escola que faz, dentro dos seus muros, o mesmo processo de democracia que está fora dos seus muros. Seria uma imitação, no âmbito escolar, da vida política. Mas a nossa questão é que, por vezes, esta noção de que a democracia na escola significa imitar na escola aquilo que a gente chama de democracia na sociedade, padece de alguns problemas. Qual o primeiro deles? A escola não é a miniatura do mundo. Não é. E não deve ser. O que eu quero dizer não é na miniatura do mundo? A democracia na nossa sociedade, os conflitos sociais da nossa sociedade, se dão, por exemplo, entre proprietários de terra, grandes proprietários de terra, e os seus agricultores. Veja, nenhuma das escolas de vocês tem na mesma sala sequer o filho dos donos de terra, embora possa ter filho de agricultores. Esse conflito básico que cinge a nossa sociedade, que é de pessoas extremamente ricas e pessoas pobres, não adentra as nossas escolas. Esse é o conflito básico para nós. E por que não adentra as nossas escolas? Porque nós temos escolas públicas e privadas, e que a elite vai para um tipo de escola e o resto vai para outra. Portanto, ela não é a imitação da sociedade. E a confusão aqui reside aonde? Em acreditar que toda e qualquer relação de assimetria é uma relação de desrespeito, coerção e violência, e que toda e qualquer relação simétrica entre iguais é uma relação de respeito, conversa, não violência. Isto basta vocês olharem para o intervalo todo dia na sala de vocês. Os meninos entre si têm uma relação de iguais, que pode ser respeitosa e pode ser desrespeitosa. Pode ser mediada pela palavra, mas frequentemente também é pela violência. Portanto, relações simétricas podem ser desrespeitosas e violentas ou não. Assim como relações assimétricas. Todos vocês também devem ter experiência de uma pessoa a quem você respeita profundamente, que você considera uma autoridade, a quem você ouve com respeito, que não se coloca na mesma posição e que te trata com respeito, com dignidade pela palavra. Este é o ponto. Portanto, o nosso grande desafio é como nós somos capazes de assumir a desigualdade de responsabilidades que nós temos em relação ao mundo. Nós não podemos, as crianças podem virar para a gente e falar: que mundo é esse que vocês estão colocando a gente? Mas a gente não pode virar para uma criança e falar: que mundo é esse que você me coloca? Nós é que os colocamos aqui, não foram eles que nos colocaram. Nós assumimos essa responsabilidade e não eles. Então, essa simetria tem que existir. Por outro lado, ela é perfeitamente compatível com uma simetria em que eu demonstro igual respeito pelo outro, mesmo assumindo esse lugar distante. E por último, há uma questão, essa que mais me incomoda, nessa noção de que a democracia na escola
seria a mera, não estou dizendo que isso não seja importante, seria a mera importação desses mecanismos da democracia política para dentro dos muros da escola. O que eu quero bater é isso. Isto pode ser bom, pode não ser, e não identifica uma escola como democrática, simplesmente a sua existência. Por quê? Bom, primeiro, é claro que a gente também pode fazer um monte de assembleia que manipula tudo. Vocês podem ter votação que manipula todo o seu resultado. Vocês podem ter, por exemplo, um congresso que vota em coisas que você sabe qual vai ser o resultado antes. E é um congresso onde todo mundo tem o direito a falar. Mas é uma palhaçada, porque todo mundo já sabe qual é o resultado antes, ou não. Então não há garantia. Depende de como a gente faz essa assembleia. E por outro lado, todos vocês sabem que isto que é de precioso, e é mesmo precioso, importante na formação da democracia, que é levar os nossos alunos a ouvir, a falar, a julgar, que acontece numa boa assembleia no pátio da escola, também acontece na aula de história, se a gente quiser. Também acontece na aula de literatura. A gente não precisa ter um modelito pedagógico do pátio vendido para nós por 3 ou 4 teóricos. O que eu quero dizer é simples. Todos vocês que dão um livro para os seus alunos lerem, seja ele qual for, são capazes de pegar esse livro, e frequentemente o fazem, eu vou dizer, e discutir com seus alunos. E você cria ali a possibilidade de expressão, conversa, ajuizamento e eventualmente até voto. Por que não? Você percebe? Isso pode ser feito dentro da sala de aula. Isso depende menos, não é uma questão de aplicar uma receita, mas é de encarnar um espírito. A escola está aqui também para ouvi-los, só que eu sou professor, né? E eu coordeno este ouvir. E eu não abro mão de certas coisas. Nenhuma assembleia escolar, por exemplo, pode decidir que alguém tem menos direito porque é mulher ou homem. Nenhuma assembleia escolar pode decidir, por exemplo, que alguém tem menos direito por ser branco ou negro. Está fora de questão, não está em votação. E quem é que toma esse lugar? O professor. Por último, qual é o limite desta ideia de que a democracia na escola seria a mera aplicação mecânica dessas importações do campo político para o campo escolar? 99,9% das escolas que adotam as assembleias democráticas e que são, portanto, escolas democráticas, são privadas. Algumas delas custam R$3.000 por mês. Seus filhos podem estudar lá? Que escola democrática é essa que só alguns poucos, os aristói podem colocar os seus filhos? Me parece que a primeira ideia que a gente tem que ter para pensar o que é uma democracia na escola é uma escola democrática só poderá ser aquela escola aberta a todos, ao demos. Uma escola não aberta ao demos não é uma escola democrática. Uma escola que não é aberta à totalidade da população não pode chamar a si mesmo de democrática. E veja, as nossas escolas recebem não só os nossos alunos, como todos aqueles que pagam 5 ou 10 mil reais por mês. Né? Se eles quiserem matricular o seu filho na escola pública, ela continua aberta a eles. Não é mesmo? Eles é que não querem. Agora, a deles não está aberta a nós. Quem é democrático e quem não é? Quem fez a assembleia ou quem abre a sua escola a todos? Aqui sim cabe o princípio da igualdade. Como é que ele se manifesta na escola? Ele se manifesta porque na escola pública, o filho, eu vou começar com todos, né? Então, o filho do traficante rico da comunidade entra e vira aluno. E assim deve ser tratado. E o filho daquela lavadeira pobre, simples e batalhadora entra na escola e vira aluno. E o filho do comerciante enriquecido da comunidade entra e vira aluno. E o filho mais velho, cheio de responsabilidades, entra e vira aluno. E a caçulinha, que é a queridinha do papai, entra e vira aluno. E ao equalizar todos na condição de aluno e respeitando todos nas suas diferenças, aí sim o princípio da igualdade democrática emerge na escola como uma escola democrática.